There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. "45 segundos. Uma sequência de tiros. E a história do mundo vira pelo avesso. The Kennedy assassination was the first time where Americans suddenly felt, I'm not as safe as I thought I was. The assassination of President Kennedy is a significant part of American history because it was a dramatic change in the future of the country. It's a human event. It's a human tragedy. A morte de John Fitzgerald Kennedy na Praça Dilley, em Dallas, é um dos acontecimentos mais polêmicos da história norte-americana. People began to fall around me. Well, something's happening. Mas o que muitos não sabem é que dezenas de câmeras filmavam naquele dia. Câmeras que registraram as imagens da tragédia. You could hear intake of breath and sobs, particularly the frame where Kennedy's head literally exploded. Mas se havia tantas câmeras naquele dia, como é possível que nenhuma delas tenha registrado qualquer imagem do autor do disparo fatal? If we take a look, that is definitely a human. Hoje, Reescrevendo a História irá transformar a Praça Dilley num laboratório de alta tecnologia para procurar novas pistas escondidas nessas cenas cheias de provas contundentes. Reconstruiremos através de fotografias os 45 segundos que mudaram o mundo. Em Reescrevendo a História. The freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president. The president's car is now turning onto Elm Street. It appears as though something has happened. Well, I was in the car and I heard bang, 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 just about like that. 22 de novembro de 1963, bairro de Love Field, em Dallas, no Texas. O presidente Kennedy e sua esposa Jackie chegam. O fotógrafo da comitiva oficial de imprensa, David Wigman, estava lá. Esta é a história contada através das imagens que ele registrou naquele dia. We were about 7 cars back, and we actually waited till we saw crowds to start shooting. And it seemed to me I remember shooting along here because the driver was helpful. He'd say, "You're in the main part of town, or here's where good crowds are." Be aware of anything that might happen. Somebody running out, giving them roses, or somebody throwing an egg, or that sort of an incident, and be ready with a full crank. Each scene you'd take, you'd wind up tight for that sort of thing. Em seu caminho para a Praça Dilley, Wigman seguiu a comitiva saindo da Main Street e entrando na Houston, virando depois à esquerda na Elm Street. Foi percorrendo essa rua, perto do depósito de livros escolares do Texas, bem em frente ao que ficaria conhecido como Grassy Knoll, que as balas atingiram o presidente e a história sofreu uma reviravolta. I felt the third shot, actually felt compression on my face. Knew then it was not any cherry bomb. I decided I've got to run forward. This car's not going fast enough. So I swung the other leg out and I ran very quickly, fast, and turned on the camera, figuring the camera could see at least what I'm seeing because I had nothing to shoot. At this point, I saw people laying on the ground, two groups. I shot one, planted my feet because then I had something to shoot, took it off my chest and shot a steady shot through the finder of people there and through the finder over there of a man and a boy. And at that point, there was nothing else I could see that I had shot. O presidente John Kennedy foi levado às pressas ao Hospital Parkland, onde foi declarado morto à 1 da tarde, vítima de um tiro no crânio. 1 hora mais tarde, após uma caçada humana ferrenha, Lee Harvey Oswald, de 24 anos de idade, foi detido. Oswald trabalhava no depósito de livros escolares do Texas, de onde muitos afirmam que os tiros vieram. Mas Oswald nunca chegou a ser julgado por esse crime.
Ele próprio foi assassinado por Jack Ruby 2 dias depois da morte do presidente. It's almost become a cliche to say it, but everybody remembers where they were when the assassination took place. The country changed, their lives changed, and nothing would ever be the same. Pearl Harbor, Kennedy assassination, Challenger disaster, 9/11, the Columbia disaster. These things are crucial periods in time, and what they tell us is we can be vulnerable in this country. We were in the midst of the Cold War, the Civil Rights Movement, and the outer fringes of a place called Vietnam. And the leadership of our country was cut away by an assassin's bullet. Existe uma polêmica constante. Quem matou John Kennedy? Teria sido Lee Harvey Oswald o único assassino, como afirmam as investigações oficiais? Ou haveria outros franco-atiradores na Praça Dilley naquele dia? As provas materiais e fotográficas vêm sendo questionadas há décadas. Há quem diga que os disparos foram efetuados por um único atirador escondido no depósito de livros, que alvejou o presidente pelas costas, atingindo-o a uma distância de 80 metros. Outros afirmam que as provas materiais apontam outro atirador, situado mais à frente. Nessa hipótese, o assassino estaria atrás de uma cerca no Grassy Knoll. Será que alguma imagem desses atiradores foi registrada? What we're going to do is try to replicate what happened on November 22, 1963, and you each know your parts. You're going to play one of the photographers. Uma coisa é certa. David Wigman não era o único fotógrafo na Praça Dilley. Estima-se que houvesse mais de 500 pessoas lá naquele dia de novembro. Cerca de 30 delas tinham câmeras. 10 registraram imagens durante os 45 segundos fatídicos. Mas o que será que elas registraram? E talvez o mais importante, o que não registraram e por quê? Que informações estarão ocultas nos fotogramas? O que aconteceu realmente na Praça Dilley? Com o intuito de investigar as imagens do assassinato de Kennedy, Reescrevendo a História reuniu uma equipe de peritos. Gary Mack, historiador especialista em atentados. Mark Wegge, fotógrafo. Steve McWilliams, cinegrafista com experiência em câmeras antigas. E o designer gráfico Douglas Martin, que fará a reconstrução virtual da Praça Dilley. Combinando todas essas especialidades, levaremos a ciência do século XXI até o ano de 1963, à cena do crime, para desvendar os últimos momentos de vida e o assassinato do presidente Kennedy. Nossa investigação tem início na Praça Dilley. A comitiva presidencial fez um desvio, passando por este pequeno parque municipal que se transformou numa armadilha. One of the questions we hear most often from people who've never been to Dallas before is, my goodness, it's so small. Dealey Plaza is tiny. The geography of Dealey Plaza is important because it's key to so many aspects. Where the shooters could have been, where the shots could have come from, photographic evidence, eyewitness evidence. Embora a geografia do parque seja exatamente a mesma desde 1963, alguns dos inquilinos mudaram. O que originalmente era o depósito de livros escolares do Texas abriga hoje muito mais do que livros. O suposto esconderijo de Lee Harvey Oswald é hoje um museu dedicado àqueles últimos 45 segundos. Aqui estão guardadas muitas das câmeras usadas naquela tarde. O Museu do Sexto Andar nos cedeu imagens originais registradas por vários fotógrafos que cobriram os derradeiros 45 segundos de vida do presidente Kennedy.
By stringing these films and photographs together, we've got a clock now of about 45 seconds from when the president's car turned into Dealey Plaza until the moment that he was killed. Para podermos interpretar essas imagens, a localização das pessoas é fundamental, porque sua posição e o ângulo de visão ao registrarem os fatos serão cruciais para a reconstituição. Para estabelecer essas posições, o artista gráfico Douglas Martin usou uma câmera digital especial para criar um panorama de 360 graus da Praça Dealey. A partir dessa imagem, Martin criou um modelo virtual do ambiente com precisão milimétrica. Só então poderemos posicionar cada um dos fotógrafos em seu respectivo ângulo de visão. To make this more clear, I've color-coded the field of views from the different cameras. The yellow indicates still pictures, while the red indicates moving footage. This looks real good, but we need to move Bronson a little bit. He was in the center, an unknown woman is standing to his left, and his wife is to the right. Great, perfect. Mas os recursos digitais têm suas limitações. Tivemos de convocar várias pessoas que estiveram lá naquela tarde de sexta-feira, em 1963, e pedir que revivessem um dia do qual jamais esquecerão. I thought they were firecrackers. Somebody grabbed me and pulled me down to the ground. Estas imagens representam a inocência. Roupas dominicais, os primeiros passos de uma neta, uma filha indo à escola. Mas elas também marcam a perda da inocência daqueles que as registraram. Porque, em seguida, eles documentariam a morte de um presidente. Mas o que foi realmente registrado? Podem essas imagens lançar uma nova luz sobre o mistério que esconde o assassinato de John Fitzgerald Kennedy? Well, the images keep the story going, in a sense. But the images also answer some questions. They help people try to make sense of this. And there's a lot of controversy about what did or did not happen. Para responder a essas questões, Reescrevendo a História precisou recriar, com a maior precisão possível, as posições exatas dos fotógrafos, visando determinar o que eles registraram ou não. Gary Mack nos ajudou a reconstituir a cena. Well, I think many people don't realize how many films and photographs were taken in Dealey Plaza that day. There were so many different angles and so many different viewpoints and so many questions that can be asked and hopefully answered by the photographs, that making people aware of this imagery and this information is important. O fotógrafo Robert Hughes trabalhava na parte sul da Praça Dealey. Na hora do almoço, ele escolheu um local próximo à esquina da Houston com a Main para filmar o desfile. Ele usava uma câmera Bell & Howell de 8mm carregada com película Kodachrome. As cenas mostram alguns espectadores na multidão. Quando o carro do presidente sai da Main, Hughes filma durante 18 segundos. Um trecho no meio desse filme também registra o depósito de livros escolares do Texas, incluindo o 6º andar onde estava o atirador. Several witnesses saw a gun sticking out the window and saw the shots fired. Hughes could have caught that, but by then the limousine was out of his sight. It had turned the corner and was out of his view, so he stopped filming. Within 5 seconds, the shooting started, just like that. Orville Nix também estava na rua Houston, perto de Robert Hughes. Então ele virou a esquina até chegar a Main e, apesar de estar longe, filmou a comitiva percorrendo a rua Elm. Orville usava uma filmadora Keystone de 8mm com zoom automático. Seu filho, Orville Nix Jr., recorda aquele dia. Well, the parade turned right here on Houston Street, so he started taking pictures. Got about 2 or 3 seconds worth of pictures taken there. Thought maybe he could get a better shot from right over here. I'll show you. Como vários outros, Orville Nix se reposicionou para filmar o desfile na Elm Street. He didn't think much about it till he heard a shot or a noise. When he did, he was up here and he turned
and started taking pictures. O filme de Orville Nix mostra um dos ângulos do tiro fatal. Neste caso, bem de frente para o Grassy Knoll, o local onde, segundo alguns, havia um segundo atirador. Well, the Nix film is probably the second clearest film of the fatal shot to President Kennedy's head. But his film shows the grassy knoll during the shooting. If his film had been lighter, if, there might have been a clear image of the grassy knoll to know for sure whether there was another gunman there or not. Alguns dos fotógrafos estavam em posição privilegiada. Havia uma fotógrafa dentro do depósito de livros a poucos metros da suposta posição do atirador. Elsie Dorman trabalhava no 4º andar, a apenas 2 janelas de distância da janela do 6º andar. Embora não fosse hábil no manejo de sua filmadora doméstica de 8mm, resolveu filmar o desfile. Seu filho Jim relembra a experiência de sua mãe naquele dia. She had the camera along the side of her face, looking through the viewfinder. And she was filming the motorcade as it turned and then came down the street and then turned down Elm Street to the triple underpass. As imagens estão tremidas e fora de enquadramento, porque Elsie não gostava de olhar pelo visor da filmadora. The viewfinder in the camera was one that you had to look through, which of course obstructed her view and bothered her quite a bit because she really couldn't see what she wanted to see because the camera basically was in her face. It's such a wasted opportunity. She had the ideal location to record the limousine going down Elm. And this is the most frustrating film of all. Elsie Dorman was just flopping her camera around and she was an amateur. Este ângulo poderia ter revelado detalhes que confirmariam ou refutariam várias das muitas teorias conspiratórias. As árvores que hoje bloqueiam a visão eram bem menores em 1963. E o que hoje é conhecido como Grassy Knoll era bem mais visível. Mas Elsie registrou imagens de outros fotógrafos, como a família Towner, que estava na esquina da Elm Street. Jim Towner estava com sua máquina fotográfica e sua filha Tina com uma filmadora. Tina Towner tinha apenas 13 anos na época do assassinato. A pedido de seu pai, ela usava uma filmadora doméstica Sears Tower Varizoom de 8mm. Jim Towner fotografava com filme para slides com sua Yashica Reflex 44 de objetiva dupla. Eles estavam exatamente na esquina das ruas Elm e Houston. He told me what to do. He told me to follow the motorcade around the corner instead of holding the camera still. Esta foto foi tirada no momento em que o carro do presidente saía da Houston. Jackie Kennedy certamente não imaginava o horror que aconteceria dali a 10 segundos. There were people in the way here, but as soon as I could see the motorcade through my lens, then I followed him around the corner like this. Okay. And when we could see only their backs, then I quit taking pictures. The Towner film ends moments before the shooting. Kennedy had gone from her view, and she couldn't see him anymore, so she stopped filming. Within a second or two at the most, bang, first shot. Acompanhando a comitiva presidencial pela Houston Street, também estava Phil Willis, então com 45 anos. Ele tirou várias fotos na Houston e depois mais 2 quando a comitiva descia a Elm Street. Em sua última foto, ele enquadrou o Grassy Knoll. Ele usava uma máquina fotográfica Argus Altronic de 35mm. Sua filha Linda o acompanhava de perto. We were across from the courthouse and my dad began snapping pictures with an Argus 35mm camera. As the motorcade turned right onto Houston Street, my dad was still snapping pictures. As the limousine turned, position right about here, and he had stepped off of the curb and captured one of the last shots of Kennedy alive from this vantage point. Como imagem do presidente, este slide não é muito significativo. Mal se pode vê-lo. Mas a foto traz outros detalhes fundamentais.
Logo adiante da limusine presidencial, pode-se ver claramente o grassy knoll. What's so tantalizing about the Willis picture is that if there was a grassy knoll gunman, he's got to be in the background there somewhere. And you can look at this picture for every day for the rest of your life, and you may or may not see anything. He was so close. Não há dúvida de que as imagens de Phil Willis só contribuem para aumentar o mistério. Marie Muchmore começou a filmagem na Houston Street e cortou caminho pela calçada para enquadrar a comitiva percorrendo a Elm Street. Ela também tinha uma filmadora Keystone de 8mm. Aqui vemos de novo a limusine presidencial avançando pela rua. Nesse momento, Marie cruzou a calçada e se virou para Elm Street. Com duração de apenas 3 segundos, suas imagens registraram o tiro fatal de outro ângulo. Nelas também aparece outro fotógrafo, cuja identidade intriga investigadores há várias décadas. Esta mulher, conhecida entre os pesquisadores como Senhora Babushka, aparece claramente com uma câmera diante dos olhos, registrando a cena fatal. Mas, misteriosamente, tanto ela quanto seu filme desapareceram depois daquele dia, alimentando o fogo da teoria conspiratória e somando novas especulações à nossa investigação. A woman has come forward claiming that she is that person. A Kodak lab technician remembers a photograph from a very different woman. That picture was out of focus, so the woman went home, walked out of history. Mas havia outra câmera, a poucos metros da limusine de Kennedy. Mary Ann Moorman, então com 31 anos, estava na Elm Street esperando sua chance de tirar uma foto. Ela usava uma câmera Polaroid Land semelhante a esta. A comitiva presidencial iria passar entre sua câmera e o grassy knoll. As the car was coming down and it's moving, you don't have much time because it is a Polaroid. I just stepped to the edge here, and Gene is hollering, "Look, Mr. President, look our way." And then I snapped the picture, which was at the same instant, evidently, as the bullet hit him, not realizing that's what had happened, but I did hear a noise. Tirada a menos de 5 metros do presidente, esta imagem documenta o exato instante de sua morte. I could see people around me falling to the ground or running and that, let me to know something is happening. Esta foto Polaroid fornece a visão mais nítida do grassy knoll no momento do disparo fatal. De sua posição, Mary Ann via não só o grassy knoll, mas também o depósito de livros escolares do Texas. Se ela tivesse tirado mais fotos antes, em vez de esperar a aproximação da comitiva, poderia ter registrado as imagens do ninho do atirador no 6º andar, no instante em que disparava seu rifle. Mas será que esta imagem extraordinária tem mais algum segredo a revelar? Reescrevendo a história vai reconstituir a cena e reviver a história. Quando a comitiva presidencial entrou na Praça Dilley em 22 de novembro de 1963, vários cinegrafistas e fotógrafos amadores registraram um momento histórico. Quando os tiros ecoaram pela praça e a limusine presidencial acelerou rumo ao Hospital Parkland, as câmeras continuaram registrando as cenas posteriores ao atentado. Aqui, Orville Nix filmou a multidão que corria em direção ao grassy knoll. Robert Hughes também filmou esses momentos de pânico. O centro da controvérsia é simples. Teria Lee Harvey Oswald realmente efetuado o disparo fatal
a pouco mais de 80 metros de uma das janelas do 6º andar do depósito de livros escolares do Texas? Esses foram os resultados da primeira investigação oficial. Ou será que havia um segundo assassino escondido atrás do que hoje conhecemos como Grassy Knoll? Como insinuam algumas investigações paralelas. Só uma pessoa, Mary Ann Moorman, registrou o momento fatal em foto. Sua foto inclui a cerca do Grassy Knoll. Por sua visão privilegiada do local, essa foto Polaroid suscita controvérsias até hoje. You know, this is the cleanest copy of this I've ever seen. This is a copy of the version kept by the Dallas FBI office. The FBI copied her photograph shortly after the assassination, maybe a week or so later. And under the Freedom of Information, back in the 1980s, I obtained this print. Esta foto 6x6 precisa ser ampliada consideravelmente para podermos ver os detalhes no fundo. Para os defensores das teorias conspiratórias, provar que havia alguém escondido ali atrás seria a chave do mistério, mostrando que Lee Harvey Oswald não agiu sozinho. Mas como ficaria a imagem de um segundo atirador? Será que estamos procurando a coisa certa no lugar certo? So Mary Ann Moorman was right here, and what we're going to do is replicate her shot. Basically. Reescrevendo a história, trouxe o fotógrafo Mark Wegg e uma grande variedade de câmeras até a Praça Gilley. Today we have approximately the same light that they had in 1963. Right, which is a very good This is going to be great for thing for our test. this test. A seguir, colocamos 3 figurantes nos degraus e um atirador atrás da cerca, simulando a posição adotada pelo suposto atirador escondido em 1963. Fizemos fotos com uma câmera idêntica à de Moorman. E para vermos o que teria sido captado por um equipamento mais sofisticado, também usamos uma câmera de 35mm e filmes da mesma qualidade dos disponíveis na época. Após revelar os negativos, reescrevendo a história, examinou os resultados no estúdio de Mark. Primeiro, examinamos a nossa foto Polaroid. Polaroid negative. Here's the Polaroid print, to size. That could be enlarged, of course, but that's the original off the camera. Ao contrário da foto original, esta não deixa dúvidas. Ela mostra um atirador nas sombras. Sua silhueta é nítida, embora não vejamos detalhe algum. Mas na Polaroid original de Moorman, nenhuma silhueta é visível. É evidente que o cenário ao redor do Grassy Knoll sofreu mudanças ao longo do tempo, mas nem tanto. Por que a foto de Moorman não mostrou o suposto atirador? Infelizmente para a história, a câmera e o filme não produziram um resultado muito nítido. It's a print, it had no negative, and yet it's a 3000 ASA film, so it had clumps of silver in it the size of New Hampshire, probably. Right. And she had stopped down her lens all the way, so she had focus front to rear, probably Right. with depth of field. But when you stop down a lens, it's notorious for destroying the resolving power of the lens, so it's not that sharp. I don't think we can dismiss any theories just based on that print because it's just simply not clear enough to know what's going on along the stockade fence. There's just not enough information and never will be. Mas e se Mary Ann tivesse usado uma câmera de 35mm? Teria sido capaz de fotografar o atirador misterioso e reescrever a história? If we take a look at the 35mm Right. film, I don't think we would identify ever the person that we have sitting back there, but you take a look, there would be no question that that is definitely a human, and you'd get some idea of a stocking cap on. So Yeah, you can certainly it would be see 'em. obvious. If she'd had a 35mm camera with a good film of the day, then we'd probably have some of these questions answered, or they just never would have come up. Uma pergunta é óbvia. Será que assassinos profissionais correriam o risco de serem fotografados por tantas pessoas? Well, if it was a professional hit team,
then they knew what they were doing. They knew where to hide. They took a risk, of course, but they were professionals. They were doing their job, and they succeeded. Nossa investigação não termina aqui. Reescrevendo a história, resolveu analisar o filme de Orville Nix. A reconstituição tridimensional mostra o ângulo exato da câmera que dava uma visão clara do Grassy Knoll. Pedimos a Steve McWilliams, um cinegrafista de Dallas, para refilmar a cena com o mesmo equipamento usado por Nix, para sabermos o que ele poderia e deveria ter registrado. Orville Nix cometeu um erro primário naquela tarde de novembro. Filmou cenas externas usando o filme próprio para internas. Além disso, esqueceu de usar um filtro corretivo. O resultado foram imagens com sombras intensas que obscureciam qualquer detalhe do Grassy Knoll. Como teria ficado essa história se ele tivesse usado o tipo adequado de filme e ajustado corretamente sua câmera? Primeiro, vamos colocar nosso atirador no Grassy Knoll. Depois, utilizando essa antiga filmadora de 8mm, refilmaremos a cena de Nix da maneira correta. Depois usaremos instrumentos para ampliar as imagens e torná-las mais nítidas. Hoje em dia, dispomos de sofisticados recursos de manipulação de imagens que não existiam em 1963. Mas haveria mais para ver se as imagens de Nix tivessem sido registradas corretamente? Seríamos capazes de ver os detalhes nas sombras do Grassy Knoll invisíveis no filme original? By overexposing the film and being able to look into the shadow areas. Look at that. Yeah, There's a start to person see. standing there. You can see it. There's still areas though that I look at and I go, is that a person or a shadow? And I was there shooting it, and it's hard to know. But I think when you do run the film in motion, right. You do see more information. You can get some additional information. Quanto mais examinamos as circunstâncias do atentado contra Kennedy, mais fica claro por que ele permanece envolto em mistério. Se Orville Nix tivesse usado sua filmadora corretamente, teria documentado o que se passava nas sombras do Grassy Knoll. Infelizmente para a história, e talvez felizmente para o atirador oculto, Nix usou o filme errado sem o filtro apropriado. Mas ele conseguiu registrar algo importante. Can you stop it right there? What's interesting is, even in these dark shadows, you can see Abraham Zapruder and his receptionist standing as he's filming, obviously his very famous footage, but even with them in dark clothes, the flesh tones come out. Felizmente para a história, havia um homem no lugar certo, com o equipamento certo e que filmou pelo tempo certo. Seu nome era Abraham Zapruder. O episódio que teve lugar na Praça Gilley, em Dallas, no dia 22 de novembro de 1963, começou com uma curva à direita e terminou em tragédia. Terá sido John Kennedy morto por um único franco-atirador mirando da janela do 6º andar? Ou será que ele foi vítima de um grupo de assassinos escondidos em algum outro lugar da Praça Gilley? Apesar de todas as conjecturas, existe um registro cinematográfico amador que retrata o assassinato em seus escabrosos detalhes. Como tudo que se refere a esse episódio, esses detalhes são polêmicos. Mas há algumas certezas. Abraham Zapruder trabalhava no edifício Daltex, do outro lado da rua, em frente ao depósito de livros. Animado pela possibilidade de registrar seu presidente favorito, ele circulou antes pela praça e escolheu um local mais alto para filmar. You can walk around Dealey Plaza today looking for a better spot and you probably won't find one. That one was perfect. He was above the crowd. He had a sweeping view. He planned it all.
Ele levava uma filmadora Bell & Howell de 8mm com zoom, carregada com filme Kodachrome 2. Zapruder pode ser visto nesta foto tirada por Phil Willis. Sua recepcionista, Marilyn Sitzman, ajudava a equilibrá-lo no pedestal de concreto. Filmando por não mais de 26 segundos, Zapruder foi o único cinegrafista que documentou toda a sequência do assassinato. I had a shot, and he slumped to the side like this. Then I had another shot or two. I couldn't say what it was, one or two. And I saw his head practically open up, all blood and everything. And I kept on shooting. Zapruder levou seu filme para revelar neste laboratório da Kodak em Dallas, nos arredores de Lovefield. Phil Chamberlain ainda se lembra da primeira exibição. The reaction of the people in the room was generally that of being stunned. You could hear intakes of breath and look at that, and sobs, and particularly the frame where Kennedy's head literally exploded. You could hear sudden intake of breath of people as they watched it. Agora incluiremos o filme de Zapruder na nossa linha do tempo. E veremos os detalhes que nos transportarão ao passado. The president is just now reaching the Dealey Plaza. As you go down Elm Street, the crowds get thinner and thinner and thinner. Up in the back, you can see wearing the blue skirt is Tina Towner and her mother and father, so they're waiting. And Zapruder is filming because he doesn't know what to expect. And the first car he sees that looks like it might have the president, he starts filming. You can see Willis there. He's actually in the street. He's taking a picture right there. And, of course, the motorcycles are real close, so he's going to step back. And Willis is winding his camera right now and is about to take his next picture, which he always said was as a result of hearing the first shot. It startled him. And he's going to take his picture right about here. As the car continues down the street, we'll see the woman called the Babushka Lady. But as you can see, there's a man standing in front of her. So it's hard to say what her film might or might not show because there's a head blocking her view. Now coming into the frame is Jean Hill. And there's Mary Moorman with her Polaroid camera. She can't quite see Kennedy because his head is blocked from her view by Jackie. But now she gets a view of Kennedy's head and she's about to take her picture and click. That's the moment of the fatal shot. Gary, this is just moments after the assassination, and look at these two individuals. I'd never noticed that before. Yeah, they're running east. They're running away. Seconds earlier, when the shooting was going on, they were directly in the line of fire, at least from the building. So they're now running to get out of the line of fire. And here's the limousine that's going into the triple underpass. Zapruder is about ready to stop filming. Mas, se ele tivesse se virado só um pouco mais, iria ter esta vista do Grassy Knoll e da cerca atrás da qual se supõe que o segundo atirador estivesse posicionado. You know, Gary, if he had just panned one more inch, he could have captured that stockade fence, and that inch could have changed history. He might have answered all the questions, but he could have raised a lot more. Depois de adicionar as imagens gravadas por Zapruder, reescrevendo a história pode agora voltar no tempo, ao dia 22 de novembro de 1963, às 12h30, no momento em que a comitiva presidencial entrava na Praça Dealey. O trajeto fatal de John Kennedy pela Praça Dealey durou apenas 45 segundos. Virtually every second was captured by a camera somewhere. Gary, now that you see the photos in their point of view, what does this tell you? Well, it's impressive to see it graphically like this, to see how much area in Dealey Plaza was actually covered by films and photographs. What a unique opportunity to go back in time through the computer to try and figure out what happened. Nossa reconstituição final nos leva a algumas conclusões. A primeira
é que a maior parte da Praça Gilley estava sendo monitorada fotograficamente durante os derradeiros 45 segundos, mas os 2 pontos de onde podem ter partido os disparos não foram enquadrados por ninguém. O Grassy Knoll é um deles. Nenhuma câmera o enquadrou, e as poucas imagens obtidas não são nítidas. E quanto à janela do 6º andar, ela foi fotografada minutos antes, mas não no momento dos disparos. E quanto às áreas que não foram cobertas por esses vários registros? Isso inclui o edifício Daltex, as janelas do lado oeste do depósito de livros escolares e os andares superiores do Arquivo Judiciário Municipal. Todos ofereciam a oportunidade de um tiro perfeito. Mas, seja qual for a origem dos disparos, o tiro fatal foi registrado em filme. E é nosso dever avisá-lo. As cenas finais serão fortes. What's sometimes lost in this is a murder of a human being, our leader. When people study the film, I mean, you have to filter out what's really going on, because otherwise you have to stop and think about what all this means. E agora, da maneira como aconteceu, a tragédia em Dallas. Precisamente às 12h30, a limusine presidencial entra na Praça Gilley. Com suas câmeras em punho, algumas pessoas compareceram à Praça Gilley num dia ensolarado de novembro. As imagens que elas registraram ainda causam comoção. The Kennedy assassination photography is a double-edged sword, so to speak, in that the pictures answer a lot of questions. But sure enough, every time you look at them, you find more questions. I look at it as like a jigsaw puzzle. When it's spread out all over the floor, you can't tell what it is. But when you put enough of the pieces together, you get the picture. And I think that's what will happen with this case. Mas ao vermos todas as imagens registradas na Praça Gilley naquele dia, chegamos a uma conclusão inevitável. Que, se havia mesmo uma conspiração e vários atiradores, não só foi um plano magistralmente bem executado, como seus autores tiveram uma sorte inacreditável. Eles e suas fotos ficaram anônimas por mais de 40 anos. Quem sabe, em algum lugar, num velho rolo de filme, exista uma imagem que possa fornecer as últimas imagens deste quebra-cabeça. Enquanto isso, estas imagens se perpetuam como um testemunho de uma época em que um presidente podia desfilar em plena luz do dia em carro aberto, numa jornada cujo destino final seria a imortalidade. The images of the assassination are significant because they act as a time traveler. They take us back to November 22nd, 1963, but we can't stop the film. And so we witness the cruelty and the obscene murder of a president. And we're haunted by it even to this day. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.
A arte de construir carrocerias. Hoje, em Rides, encontro com uma família que fabrica artesanalmente verdadeiras obras de arte. O líder desta operação é um dos criadores de carros de luxo mais conhecidos do mundo. É o homem que está por trás de veículos exclusivos com nomes como Torpedo e Licorice. E quando dizemos que são feitos à mão, é porque são feitos à mão. Começando com a criação de um chassi tubular de alta performance e construindo a partir disso. É uma operação em que um pai e seus 2 filhos trabalham como uma equipe e com assistência de profissionais de uma oficina que se tornou referência na moldagem de metal e na antiga e respeitada arte da construção de carrocerias. Então enche o tanque e aperte o cinto, pois vamos para Oakland para conferir carros jamais vistos em Rides. Rides. Salão Detroit Autorama, considerado o pai das competições automotivas, apresentando o prêmio definitivo do mundo automobilístico, o Ridley. Neste episódio de Rides, vamos conferir a estrada até Ridley, liderando o comboio até Michigan, onde assistiremos ao evento de camarote em frente aos 8 finalistas. E neste ano, a disputa está repleta de dúvidas. Estaria o bicampeão Chip Foose pronto para o tri? Será que a família Mon leva o prêmio para casa? Conseguirá o pessoal da Scott's Hot Rods comparecer ao evento? Ou será que todas estas equipes serão derrotadas? É o ponto alto de uma temporada inteira de construção. A bandeira quadriculada que todos os Hot Rodders sonham em ver. É o Autorama Ridley, com exclusividade para o Rides. Rides. Eles foram as criaturas mais extraordinárias que já caminharam na Terra. Alguns eram enormes. Alguns eram aterradores. E alguns eram completamente esquisitos. Mas todos eles tiveram uma coisa em comum. Eles viveram em nossos próprios quintais. Agora, viajaremos ao passado, no tempo em que o mundo era uma selva primeva e os dinossauros vagavam pela América. Quando os dinossauros reinavam na Terra. I feel like the sun, I feel like the rain, I feel like I just found reason for living again. Cause what I've been dreaming, I know that it's real. I know there's just no change in the way I feel. Can you see my vision of a red hot Tudo começou com um sonho. Uma visão que revelaria inúmeras possibilidades. I think probably the first glimmer of an idea about being involved in television, which kind of led to Discovery, was a moment I had in college. And I really felt like television had so much to offer, programming that can enlighten people and inspire people. And that's what I saw was the kind of a huge promise that cable television offered. E foi o destino que levou John Hendricks a cumprir essa promessa.
Hendricks sempre foi fascinado por documentários, mas os canais de televisão não costumavam exibir esse tipo de programação. Então, essa inspiração surgiu com a criação da televisão por assinatura. You know, I remember talking to my wife about it. She was the first person that heard the idea. I asked Maureen, I said, what would you think about if there was a cable channel that was just all documentaries, had everything from science and history, nature, human adventure, would have things like, that would trace our roots in civilization. Assim surgiu uma ideia e a essência de uma grande conquista. O empresário John Hendricks se propôs a mostrar que sua ideia poderia se tornar realidade. Quase 3 anos depois foi lançado o Discovery Channel. E o resto é história. 20 anos depois e com 20 canais transmitidos mundialmente, o Discovery é o líder mundial em programação sobre natureza e vida real. E também um dos canais por assinatura de maior sucesso da história. Com mais de 1 bilhão de assinantes em 160 países e territórios, somos uma das marcas de maior distribuição do mundo. Acima de tudo, o Discovery Channel é um dos grandes favoritos do público mundial. Somos eleitos frequentemente o canal número 1 em credibilidade e satisfação do público. Discovery Networks mudou a maneira com que vemos o mundo de hoje. Uma associação de marcas poderosas e grande satisfação do consumidor aumentam o valor e a credibilidade de nosso produto. Junte-se a nós para uma nova década de sucesso. Discovery Networks. Um mundo de possibilidades.